Antes de começar a narrativa, gostaria de me desculpar pela caligrafia. Ainda não possuo destreza com a mão esquerda. Mesmo assim, sinto-me obrigado a pedir desculpas pelos atos que cometi. Eu me chamo Alex, tenho 18 anos e receio que poucas pessoas terão a oportunidade de ler estes manuscritos, já que vos escrevo de uma prisão. Mas agora isto não é importante. O que de fato importa é a advertência que deixarei gravado nesta narrativa. No ano de 1988, meus amigos e eu estávamos ansiosos para o Halloween. Tínhamos completado 14 anos e arrecadar doces já não era mais tão divertido. Planejamos algo mais ousado. Bill, um de meus amigos, estaria sozinho em casa naquela noite de Halloween e decidimos brincar com um tabuleiro Ouija que eu havia ganhado de um primo anos atrás. Compramos velas, incenso e às 8 da noite nos encontraríamos na frente da casa de Bill. Eu, Julian, Martin e Anthony. Entre todos, eu sempre fui o mais corajoso. Havia sugerido a brincadeira e estava bastante empolgado com a ideia. Desde garoto, li histórias e via filmes de terror. Dormia com uma lanterna embaixo do travesseiro todas as noites, com a esperança de ver um fantasma. Julian era o mais calado, simplesmente topava as ideias e ria com a gente. Martin não, estava completamente em desacordo com a ideia. Seus pais eram religiosos, tinha medo de tudo, assim como Anthony, seu irmão mais novo, que sentia medo e recorria à sua bomba de asma. Bill, por sua vez, concordava comigo. Estava ansioso para usar o tabuleiro e possivelmente ver um espírito. Estávamos em sua casa e deixamos para começar o jogo perto da meia-noite. Enquanto isso, Bill resolveu mostrar umas histórias sobre Halloween. Ele falou sobre a mitologia celta, sobre o festival do início do inverno, enfeitou a história para assustar e funcionou. Logo, Anthony estava usando sua bombinha de asma e Martin fazendo o sinal da cruz. Por volta das 23 horas, iniciamos os preparativos. Acendemos as velas e incensos, nos sentamos de frente ao tabuleiro, apoiado na mesa de centro da sala, e iniciamos o jogo. No início, tudo parecia realmente uma grande brincadeira, que a grande diversão era assustar os irmãos medrosos. Continuamos a jogar. Já havíamos passado da meia-noite e estava ficando sem graça. Martin e Anthony já não se assustavam mais e as combinações de letras do tabuleiro não formavam palavras com sentido. Pegamos um papel, anotamos todos os nomes que se formariam. Nenhum fazia o menor sentido. Largamos o jogo e fomos jogar videogame. O tabuleiro ficou na sala e fomos até o quarto de Bill. Jogamos por mais ou menos 1 hora até ouvirmos um barulho esquisito na sala. O barulho foi alto, mas com o som do videogame foi difícil discernir o que era. Hoje, após reflexões sobre esse dia, acredito que foram cascos batendo no carpete. Pausamos o jogo imediatamente e nos entreolhamos, com olhos arregalados. Bill fechou a porta e passou a chave. Um silêncio perturbador pairou no quarto, até que a bomba de asma de Anthony o quebrasse. Rimos, mas ainda assim com medo. Após alguns segundos, Bill disse: "Então, quem vai descer?" Respondi: "A casa é sua, Bill, você que deve descer. Mas vou com você, caso precise de ajuda." Martin disse: "Não vou ficar sozinho aqui, eu e Anthony vamos também." Descemos as escadas e o tabuleiro estava ali, do jeito que deixamos. Não havia nada de diferente na sala, nenhum móvel caído. A única coisa que nos assustou é que todas as velas estavam apagadas e nenhuma janela ou porta havia ficado aberta. Com cautela, nos aproximamos do tabuleiro. Bill disse entusiasmado: "Agora é a hora, vamos jogar." Eu concordei
E Julian só assentiu com a cabeça. Anthony disse: má ideia, amigos, má ideia. Bill voltou a falar: 3 contra 2, nós vencemos. Então vamos jogar. Recomeçamos o jogo. E não sei explicar exatamente o que estava acontecendo, mas de fato o cursor estava se mexendo sozinho. Eu sei que existem diversas explicações para estes fenômenos de jogos, como o jogo do copo, por exemplo. Mas não quero entrar nesse debate agora. Talvez eu realmente tenha ficado maluco. O cursor foi direcionado para a letra O, para a letra I. Respondemos: olá. Quem está aí? O cursor mais uma vez foi direcionado para as letras A, M, I, G e O, formando a palavra amigo. Largamos o cursor imediatamente. Anthony aspirou a bombinha de asma e nos entreolhamos. Questionei: alguém está empurrando isso? É sério, gente. Todos balançaram a cabeça negativamente e continuamos a jogar. Perguntei em voz alta: o que você quer? Apoiamos as mãos no cursor e mais uma vez se movimentou para as letras, formando a palavra jogar. Mais uma vez, Anthony aspirou sua bomba de asma e nos entreolhamos. E questionei: que jogo? Apoiamos no cursor, que se movimentou para as letras, formando a palavra charadas. Bill disse entusiasmado novamente: gosto de charadas. Vamos, amigos. Apoiamos nossas mãos no cursor e a palavra formada foi tempo. Perguntei a todos: o que tem o tempo? E Julian disse: acho que ele quer que respondemos dentro de algum tempo. Apoiamos as mãos no cursor e novamente se movimentou. Dessa vez para a palavra sim. Perguntamos: minutos, horas ou segundos? O cursor nos levou para a letra M. Perguntamos quantos? E o cursor foi direcionado ao número 1 e 3. Bill disse: ok, teremos 13 minutos depois que a frase se formar. Mas o que acontece se não conseguirmos? Colocamos as mãos no cursor e formou a palavra castigo. Mais uma vez a bombinha de asma foi aspirada. Bill tirou seu relógio do pulso e deixou perto do tabuleiro. Ajustou para o cronômetro e começamos. Novamente, apoiamos as mãos no cursor. Depois de vários movimentos e anotações no caderno, conseguimos formar uma frase: quanto mais eu cresço, menos você vê. Ao terminarmos de formar a frase, Bill ativou o cronômetro de seu relógio e ficamos pensando: o que poderia ser? Enquanto chegamos a 8 minutos no relógio, já estávamos respondendo as primeiras coisas que vinham na cabeça, e o cursor não se movia. O tempo continuou a passar e se encerrou. Apoiamos as mãos novamente e o cursor nos levou até as letras novamente, formando a palavra escuridão. Quando o cursor parou de se mover, em cima da letra O, as luzes da casa se apagaram instantaneamente. E foi naquele momento que eu realmente fiquei assustado. Todos nos afastamos do tabuleiro e Bill disse: vamos parar, pessoal, isso aqui já tá ficando estranho. Eu respondi: vamos pedir permissão. Se o espírito deixar, podemos sair. Caso ele não deixe, temos que continuar. Bill retrucou: caramba, Alex, agora que você avisa isso. Voltamos para o tabuleiro e perguntamos se podíamos parar. O cursor, mais forte do que antes, levou nossas mãos instantaneamente para a palavra não. Julian disse: certo, quantas charadas faltam? O cursor nos guiou até o número 2. Julian pegou o caderno da mão de Martin, que estava trêmula, e disse: qual é a próxima? Mais uma vez o cursor foi levado de letra em letra até formar castigo. Arregalamos os olhos e Bill subitamente começou a tossir. Nos aproximamos, demos uns tapas em suas costas, mas logo ele parou.
Perguntamos o que tinha acontecido e ele disse que só tinha se engasgado. Achamos estranho, mas naquela altura estávamos concentrados em terminar as charadas. Tínhamos que terminar. Bill se recompôs e disse bastante bravo: "Vamos, diga a próxima." Levamos as mãos até o cursor e mais uma vez fomos guiados por aquela força estranha. E mais uma charada foi formada. Sou a principal ferramenta do artesão e guio o jogo para a solução. Pressionamos o cronômetro e começamos novamente a falar. O cursor não se movia. Quando o relógio chegou a 11 minutos, Anthony começou a chorar e correu em direção à porta da sala. Deve ter dado uns 5 ou 6 passos correndo até parar a 1 metro da porta, como se tivesse batido em um muro. Estava escuro, mas dava para notar que não havia nada na frente dele. Um trovão caiu lá fora. Estava começando a chover, e o clarão do trovão me assustou, pois diante de Anthony, pude por alguns milésimos de segundo ver uma silhueta macabra. Meu coração congelou, me faltou o ar. Aquilo parecia metade humano e metade bode. Mas onde estaria sua barriga, haviam pequenos tentáculos, como os de uma anêmona. Na verdade, estas foram as conclusões que tirei depois de muita reflexão. Afinal, foi apenas o flash de um trovão e estávamos apavorados. Seja lá o que fosse, parou Anthony sem nenhum esforço. O garoto deu 2 passos para trás e puxou a bombinha de água. Seu irmão gritou: "Anthony, volta aqui!" Ele aspirou a bombinha e voltou andando bem devagar, com os olhos arregalados. Se sentou ainda ofegante e apontou para o relógio. Faltavam apenas 30 segundos. Ninguém disse nada. Ficamos em silêncio até começar a chover bem forte. Julian falou: "Precisamos parar. É só não encostar mais no cursor." Eu retruquei: "Julian, não é assim. Eu consigo notar que tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui com a gente. E não vai parar até terminarmos o jogo." Julian disse: "Certo, então vamos para a última." Apoiamos as mãos no cursor novamente. E a resposta da charada era a palavra mão. Resmungamos por não termos acertado, e mais uma vez o cursor nos levou à palavra castigo. E dessa vez, eu tossi. Foi como se eu tivesse respirado embaixo d'água por um instante e engasgado. Logo me recuperei. Todos me olharam esquisito. Falei que tinha engasgado também. Bill me olhou estranho, mas continuamos o jogo assustados. E o cursor levou para o número 5. E depois para a palavra entram. Houve uma pausa. Nos levou para o número 2. E para a parte inferior do tabuleiro, com a palavra adeus, que é utilizado quando podemos ir embora do jogo. Questionamos entre nós: 5 entram e 2 saem? O que isso significa? Caro leitor, acredito que não seja necessário continuar com a descrição do ocorrido. Como foi mencionado, escrevo de dentro de uma prisão, e não me orgulho do que fiz. Eram meus amigos, mas tive que lutar pela minha sobrevivência. Eu perdi completamente o movimento da mão direita. Bill também está vivo. 2 dias após do ocorrido, foi diagnosticado com cegueira pós-traumática. Não enxerga nada até hoje, 6 anos após o ocorrido. Já nossos amigos Julian, Marty e Anthony, receio que tenham ficado na última charada. Texto encontrado na cela de Alex Brinston, o prisioneiro executado na cadeira elétrica, em novembro de 1992.